Alguma dúvida? Sim, quantos são 7 vezes 8, professor? 56. Obrigado. Como o Chaves ficou com uma aparência tão envelhecida, ele não era assim nos episódios que passam no SBT, mas para entender tudo isso, precisamos voltar pro finalzinho dos anos 70, aproximadamente entre 78 e 79, quando o ator Carlos Villagrán, o ator do Kiko, sai do elenco do Chespirito para seguir carreira solo. E como o Kiko era um personagem extremamente importante, sua ausência teria que ser justificada. Isso aconteceu no episódio do cinema. É aquele do episódio do Pelé. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica de... É mesmo, eu já não me lembrava. Mas a ausência dele começou a ser sentida nos roteiros. Em situações onde geralmente o Kiko estaria presente, o Chespirito acaba substituindo ele pela Pops, a sua prima, ou pelo Nhonho. Isso acontece até em versões refeitas de histórias antigas. E é pra já. E um tempo depois, ainda em 79, sai o Ramon Valdez, o Seu Madruga, por problemas envolvendo o Chespirito. E se a ausência do Kiko já foi extremamente sentida, a do Seu Madruga terminou de bagunçar a estrutura dos roteiros, já que ele era extremamente essencial para a continuação exata dos roteiros da maneira que o Chespirito havia feito. Já que o Seu Madruga batia no Chaves, cuidava da Chiquinha, beliscava o Kiko, a Dona Florinda ia e batia nele, o Seu Barriga cobrava o aluguel dele, a Dona Clotilde dava cantadas nele. Então, muitas das coisas envolviam ele. Para ajudar a suprir a ausência dos dois personagens, nós tivemos a criação do cenário do restaurante e a escolinha que já existia passou a ser utilizada com cada vez mais frequência. Como é que se diz burro em inglês? Professor? Mas era inevitável, precisavam de mais personagens para as piadas. E também para cuidar da Chiquinha, já que ela não iria ficar morando sozinha por muito tempo, então precisavam de alguém que ocupasse o papel de cuidar dela. Com isso, em um único episódio, nós tivemos a introdução de 2 personagens, tanto o Jaiminho quanto a bisavó da Chiquinha, ou melhor, biscavó, a Dona Neves. Eu sou o novo carteiro. E me chamo Jaiminho. E isso ajudou a sustentar o programa e dar mais dinâmica até o final daquela temporada. Mas, em 1980, Chaves como conhecemos acaba. Isso mesmo, Chaves acabou. Mas ele continua existindo de um jeito que a maioria dos brasileiros desconhece. Acontece que ele passa a fazer parte de um outro programa maior, chamado de Chespirito. Nesse programa ele continha vários esquetes de diversos personagens, como o Chapolin Colorado, o Dr. Chabatin e o Chaves. Para resumir, é o seguinte: era um programa de 40 minutos. Geralmente, nos seus 40 minutos de duração, nós tínhamos vários quadros diferentes de diferentes situações e personagens. Nisso, por exemplo, tínhamos 10 minutos do Chapolin, 10 minutos do Dr. Chapatin e 10 minutos do Chaves. Ou seja, ele não deixou de existir. Ele continuou dentro desse programa, mas com uma outra dinâmica. Este é o programa número 1 da televisão humorística, Chespirito. Mas essa duração de 10 minutos era só uma média. Tinha programas onde a duração do quadro Chaves acabava se estendendo para os 40 minutos de programa. Então, às vezes eram 10 minutos, às vezes eram 40, mas a média é 10 minutos para calcular mais ou menos. No le pago. Deténgase e pague-me a renta, deténgase. E o pior é que esse formato durou pra caramba. O programa Chespirito durou 16 temporadas. 16 anos seguidos. E o Chaves esteve presente em 12 desses anos. Mas como assim 12 anos? Chaves não era o carro-chefe? Não era o personagem principal aí no meio? Como que ele acabou antes do programa? E bom, no começo do programa Chespirito, o Chaves ainda tinha uma grande relevância. Ele ainda tinha bem todo aquele estilo que ele já tinha na sua era clássica. Ainda era um programa de peso. Mas isso foi mudando ao longo dos anos. Para começar, que o Chespirito em 1982 decidiu mudar a personalidade do Jaiminho. Sabe toda aquela personalidade bondosa, gentil? Esquece. Ele passa a ser somente uma cópia do Seu Madruga. E por que ele fez isso? Bom,
a estrutura de roteiros com o Seu Madruga ainda era muito forte. Então era mais fácil ele transformar um outro personagem em uma cópia do Seu Madruga para ficar no mesmo papel que geralmente ele ficaria. Mas vamos concordar que essa foi uma atitude bem preguiçosa do Chespirito para continuar com os roteiros. Já que ele não só estragou um personagem que era muito bom e tinha suas próprias características, como colocou alguém que ia ficar sempre na sombra do antigo Seu Madruga. Agora sim! E no passar dos anos seguintes, os atores começaram a envelhecer naturalmente e também tivemos alterações nos figurinos, na vila. E quanto mais tempo ia passando, menos destaque o Chaves passou a ter dentro do programa Chespirito em comparação com os outros personagens. Outros quadros começaram a ganhar mais destaque. Até que finalmente, no começo dos anos 90, os atores ficam com aquela aparência envelhecida que é o assunto do vídeo. Isso aqui representa o quê? Isso é uma vaca que tá passeando no pasto. E onde está o pasto? A vaca comeu, ora. E pra terminar a história, em 1992, Chaves finalmente acaba dentro do programa Chespirito. Você entendeu? Sim, professora. Mas resumindo, essa aparência mais envelhecida é justamente porque vários anos se passaram entre a fase clássica que era exibida no SBT, ainda é exibida no SBT, e essa fase nova do programa Chespirito. Temos um espaço aí de mais de 10 anos. Então, obviamente, os atores iam envelhecer nesse meio tempo. E o público brasileiro não pôde acompanhar esse envelhecimento, já que essa fase final não chegou completa aqui no Brasil. Nós só tivemos os episódios dos anos 90 dublados e exibidos aqui no Brasil. Então o público ia assistir e já pegava aquele Chaves mais envelhecido. Já nos outros países, eles puderam acompanhar direto o Chespirito envelhecendo. Daquele Chespirito que todo mundo conhece, para essa versão um pouco mais envelhecida dos anos 90. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de pedir, se possível, nem gostei, se inscrevam e compartilhem o canal para os amigos, pois isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.